companhia da grande bailarina Ana Botafogo. Que honra tê-la aqui no blog de Van Cultural. Obrigada, eu tô feliz para poder conversar um pouquinho com vocês. Ana, eu gostaria de começar essa entrevista, em primeiro lugar, falando da apresentação que você teve no Imperator, né, na última terça-feira, com um grande amigo seu, grande mestre da dança, também Carlinhos de Jesus. Como foi para você esse reencontro no palco? Olha, é sempre uma alegria esse espetáculo, que é um espetáculo com músicas brasileiras, com ritmos brasileiros, é sempre uma alegria estar com Carlinhos. A preparação do espetáculo sempre é muito gostosa, nos ensaios, ele é um parceiro com muito bom humor, então a gente ensaia, mas a gente ri também muito. Então, mas ele é muito rígido com a sua própria companhia e para que o espetáculo possa ficar dentro do nível que ele quer, e sempre um espetáculo muito bem aceito pelo público. Dessa vez fizemos lá no Imperator, foi a primeira vez que eu dancei no Imperator. Título Isto é Brasil, que eu achei ótimo. Isto é Brasil, que são músicas brasileiras, ritmos diferentes. E eu mesmo danço um chorinho brasileiro, danço uma música popular brasileira, que é a Garota de Ipanema, e danço um samba de gafieira com Carlinhos, e depois uma batucada. Então são ritmos diferentes e um pouco a gente, é aquela ideia de unir o clássico ao popular. Que sempre foi um projeto de vida seu. Eu sempre quis popularizar a dança clássica, e depois que eu tive essa parceria com o Carlinhos, essa parceria rendeu muito e fiquei muito feliz. E dessa vez também a gente tem feito menos, porque já viajamos muito pelo Brasil com esse espetáculo, mas surgiu essa oportunidade, tínhamos feito no Rival e um mês depois fomos fazer no Imperator. E foi muito bem recebido, ficamos admirados com um público muito grande e muito carinhoso, que depois muitos foram falar com a gente no final de tudo, e isso dá um carinho para o artista. É sempre bom essa receptividade tão acolhedora, né? Isso. E eu gostaria então de, agora voltando um pouquinho no tempo, né? Queria saber de você, de que forma você deu o seu primeiro contato com a dança e qual a importância do apoio familiar desde os seus primeiros passos na trajetória como bailarina? Na realidade, meu primeiro contato com a dança fui levada pela minha mãe. Eu participava de um conservatório de música, onde eu aprendi uma iniciação musical, e lá as aulas de balé começaram. Com uma bailarina que era aqui do Teatro Municipal do Rio, e estamos aqui nesse Templo das Artes, que é o Teatro Municipal, e ali eu comecei os primeiros passos, as primeiras noções. E claro, cada vez mais fui me encantando, até que eu entrei para a Academia de Balé Leda Yuki, que também tinha sido uma primeira bailarina aqui do Municipal. E aí fui enfim, fiz toda essa minha adolescência com a dança, e até que um dia me tornei profissional, que eu comecei não aqui no Brasil, por acaso comecei no exterior, porque fui me aperfeiçoar, fui morar na França, e tive meu primeiro contrato profissional no Ballet de Marseille, do Roland Petit, que era um coreógrafo muito importante na França, e assim começou. E aí eu vi que seria esse o viés da minha vida, seria a dança permeando a minha vida toda, e lá se vão 42 anos de carreira profissional. E na infância, quando você via a Municipal, qual a bailarina que te encantava, que serviu de referencial para você? Bom, o Municipal teve uma época que não se apresentava muito, mas quando tinha, eu vim aqui. Eu vi pouquíssimas vezes a Berta Rosanova dançar, que era uma grande referência do momento, mas eu, até um pouco antes de eu entrar aqui no Teatro Municipal, as primeiras bailarinas eram Nora Esteves, Cristina Martinelli, Alice Colino. E essas três, quando eu entrei para o Teatro Municipal como primeira bailarina, eu as tive como colegas, elas ainda dançavam. Então foi um momento bastante interessante e de muitas emoções, porque de repente eu estava muito perto daquelas que eram as ídolas, que eram as primeiras bailarinas do Municipal. E teve todo um aprendizado. Quando entrei era apenas uma jovem primeira bailarina, ainda com muito para aprender, porque eu ainda não tinha feito muitos primeiros papéis.
E foi então um aprendizado bem bonito, e muitas delas ficaram minhas colegas durante muito, muito tempo. Então eu sempre fui uma bailarina muito observadora e gostava de observar. Então nos dias que eu não dançava, eu ia para a plateia e assistia essas bailarinas. É tudo na arte, né? O artista é um observador. É um observador, e eu sou muito observadora. Eu acho que a gente precisa aprender e precisa ver o que fazem de bom. A gente precisa também querer fazer tão bem. Porque eu acho que o querer fazer tão bem, ou melhor, é o que nos leva a progredir nós mesmas, né? Perfeito. Em que aspecto a rotina de atividades no balé profissional afastou você do cotidiano de uma adolescente ou beneficiou você nessa etapa tão delicada da vida humana, especialmente na realidade feminina? Bom, na época da adolescência, claro... Porque absorve muito, né? Claro que o balé me afastou muito de muitas atividades de lazer, não dos estudos, porque os estudos eu sempre levei o colégio junto, até porque eu não era profissional, eu só fui profissional depois que eu já tinha entrado para a faculdade, então eu cursei todo o meu colégio normal e sempre imaginando que um dia eu podia ser uma bailarina profissional, mas achava um sonho meio distante. Aqui no Teatro Municipal quase não havia concurso e provas, e quando tinham pouquíssimas vagas. Eu nunca cheguei a fazer uma prova aqui para o Teatro Municipal, até que houve a oportunidade de eu estudar fora. Então, eu sempre estudei. Agora, na parte do lazer, claro que a dança não atrapalhou, hoje em dia eu não falo atrapalhou, mas eram opções que eu tinha que fazer na vida. Se eu quisesse ensaiar, eu precisava ensaiar. Se eu quisesse dançar, eu precisava ter tantas horas de ensaio, e muitas vezes era durante os fins de semana. E aí afasta um pouco do grupo. E aí afasta, meus amigos, tinha uma época, sempre reclamavam, ai que pena, ai a Ana não vem. A gente tinha encontros de amigos, almoços, jantares, passeios, e muitas vezes eu não estava porque aquela célebre frase, não posso, tenho ensaio. Mas depois eu acho que meus amigos se tornaram meus fãs e entenderam perfeitamente, e depois foi uma alegria quando eu tinha esses amigos adolescentes ou amigas de colégio que vinham me ver dançar aqui no Teatro Municipal e vinham aqui, muitas vezes amigos que às vezes eu já não via há muito tempo e que me esperavam para me cumprimentar e diziam, agora nós entendemos por que você estava tão afastada dos nossos programas. Mas nesse momento, acho que foi o momento que eu mais me mantive realmente afastada, porque eu precisava estudar e ainda ensaiar, né? Mas acho que faz parte. Quando a gente abraça uma profissão, sobretudo a profissão do artista, eu acho que a profissão do artista requer certas renúncias. E sobretudo saber lidar até com uma certa solidão, né? Quando você, por exemplo, no exterior. No exterior sim, claro. Eu sou de uma época que não tinha internet. Hoje em dia eu acho que já tem menos solidão, porque você pode ver sua família. Eu, quando fui para a Europa e fiquei lá, era um momento que eu estava sozinho. Eu escrevia cartas, o quanto muito mais perto que a gente estava da família quando a gente gravava fitas cassetes. Lembro. Uma fitinha contando, porque na fita cassete eu podia contar um pouco mais da minha emoção, um pouco mais do que eu estava vivendo, e eu achava que a família participava melhor do que só cartas. Mas muitas cartas trocamos de lá para cá, de cá para lá, e foi assim a vida, mas foi duro, em alguns momentos muito só, porque eu morava numa cidade onde eu morava sozinha, tinha alguns brasileiros que aos poucos eu fui conhecendo. Mas quando você foi, não tinha nenhum amigo específico? Não tinha ninguém. Eu fui absolutamente só e para me apresentar nessa companhia. Mas tudo fez parte um pouco da minha formação. Eu sempre fui muito tímida, eu relutava um pouco às vezes de sair, de perguntar, E quando você está sozinha, você tem que perguntar tudo, você tem que perguntar informação. Eu me lembro muito bem quando eu tinha que me apresentar na companhia,
morrendo de vergonha, mas se eu não fosse, quem ia por mim? Eu tinha que ir. Então isso auto-superar, né? Isso fez muito bem para psicologicamente, para o desenvolvimento da menina passando a mulher profissional bailarina. Eu acho que isso foi muito bom. Perfeito. Após o êxito desse início de sua carreira internacional, como se deu a continuidade dos seus planos de vida em solo brasileiro? Bom, depois que eu tive toda essa primeira experiência lá na Europa, eu voltei 2 anos e meio depois, até porque eu tinha pretendido mudar de companhia de balé, mas eu não consegui o visto de trabalho na Inglaterra. Então eu achei que depois de alguns meses de estudo lá também, eu passei 6 meses estudando na Inglaterra, achei que era o momento de voltar para o Brasil. E nesse momento cheguei e fiquei muito decepcionada porque o Teatro Municipal estava fechado por mais uma reforma e o balé não se apresentava. Então não havia perspectiva de um teste para o Municipal. Sim. Mas surgiu, aí entra um pouco do momento certo, na hora certa, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Teatro Guaíra em Curitiba. Era uma jovem companhia de balé que estava se reestruturando e precisavam de uma bailarina para fazer o papel de Gisele. E aí foi a minha primeira experiência num primeiro papel. Então fiz um teste com o coreógrafo e comecei então assim uma carreira profissional em solo brasileiro, mas em Curitiba. E com eles viajei um pouco para algumas capitais, inclusive para o Rio de Janeiro, dancei uma primeira vez aqui. E eu levei algum tempo entre Teatro Guaíra e a Associação de Balé do Rio de Janeiro, que era uma companhia que tinha aqui no Rio de Janeiro, até entrar para o Teatro Municipal. Aí surgiu a oportunidade de um teste para o Teatro Municipal, que foi em 1981, e eu fiz esse teste e foi quando então eu já entrei como primeira bailarina. Então, a minha primeira experiência em solos brasileiros foi muito bom lá em Curitiba e com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, porque me deu experiência e preparou o terreno e me preparou para chegar nesse tempo, nessa companhia que tinha tradição, nessa companhia onde eu ia encontrar os meus ídolos e os bailarinos que eu sempre via dançar. Então foi um preparo, eu acho que importante, foi uma transição importante para eu chegar numa grande companhia, como era o Balé do Teatro Municipal. A gente fala muito disso, o Jung gostava de falar da sincronicidade, as coincidências significativas, né? Certamente vão chegando, exatamente. Eu acho que isso foi fundamental para eu ter um pouco mais de segurança, para eu poder ir me preparando para um momento tão especial que foi quando eu entrei aqui no Teatro Municipal. E meu primeiro papel como primeira bailarina foi no Balé Copélia, que aliás agora, 30 e tantos anos depois, o Balé do Teatro Municipal vai se apresentar agora, no final de setembro, e com o Balé Copélia. E, enfim, e de lá para cá, bom, lá se vão 38 anos, eu participei de todas as grandes temporadas clássicas do Teatro Municipal, alguns balés criados para o Balé do Teatro Municipal. Então tive a oportunidade de trabalhar com grandes diretores, grandes coreógrafos, muitos professores e mestres de balé passaram pela companhia ao longo desses anos todos. E em 2012 eu fiz a minha despedida dos grandes clássicos aqui no Teatro Municipal. E dancei o balé Onegin, que era em cima de uma história do poeta russo Pushkin, e que foi maravilhoso. Um balé em 3 atos, com música de Tchaikovsky. Dancei o meu partner, nessa ocasião foi o Thiago Soares, que é um brasileiro que é primeiro bailarino no Royal Ballet de Londres. E que começou com a gente também, depois foi para lá. E então foi uma grande alegria. Depois eu fiz pequenas participações, ainda dancei um pouco em muitos convites que eu tinha fora do Teatro Municipal, mas os grandes clássicos eu tinha encerrado. Eu passei a dançar só balés criados para mim, para o meu momento de bailarina,
E pouco a pouco, agora de um ano para cá, que cada vez eu vou fazendo a minha despedida dos palcos. Agora ainda estive com Carlinhos de Jesus, também com algumas coreografias criadas especialmente para mim. Então a gente vai, eu acho que a dança está sempre no corpo e na alma da gente. É claro que eu adoro estar no palco, adoro dançar, mas pouco a pouco vou cedendo espaço para os jovens bailarinos, que têm excelentes bailarinos, e eu acho que todos vão poder ver também nessas próximas temporadas do Balé do Teatro Municipal. E entre tantos balés, né, que você participou, eu sei que é difícil às vezes você escolher, porque são tantas obras magníficas, mas qual aquele que te fala mais a sua memória afetiva? Olha, eu gosto primeiro dos balés de repertório, que a gente chama, são os balés que têm uma história para contar. Então eu gosto de criar personagens, eu gosto que tenha começo, meio e fim. O balé é muito parecido com o teatro, né? Porque a gente começa, tem começo, meio e fim, tem final do espetáculo. E eu adoro esses balés. Então, claro que eu dancei muitos balés neoclássicos, balés abstratos, mas os balés de enredo são os que mais me encantam. Mas de todos que eu fiz, eu gosto sempre de ressaltar Gisele, porque foi o primeiro que eu fiz na minha vida, e esse balé me acompanhou ao longo da minha carreira. Durante 30 anos, eu dancei em muitas companhias no Brasil e no exterior esse balé Gisele. O balé Gisele foi responsável por me levar a Londres para dançar também com Sadler's Wells Royal Ballet, que era o Royal Ballet de Londres, e que eu pude fazer uma turnê com eles também, por causa da Gisele que eu tinha dançado aqui no Teatro Municipal. Então, Gisele tem 2 atos muito diferentes, tem muita interpretação, então eu tenho um carinho muito especial. Agora, eu não posso deixar de falar de Copélia, que foi o meu primeiro papel aqui no Teatro Municipal. Gosto de Don Quixote, que a personagem, a Quitéria, era uma mulher exuberante e tem muita técnica e muito vigor em cena. E claro que eu vou falar, para não citar muitos, porque tem outros, mas para não citar muitos, vou falar do balé Onegin, onde a minha personagem Tatiana não era um ser etéreo, nem era uma menininha. Começa como uma menina, mas fala sobre um amor proibido, essa história de Pushkin, e que foi lindo e que foi a minha despedida. Então, o meu primeiro balé e meu último balé de Teatro Municipal, eu tenho um carinho muito especial. E é interessante você tocar nessa questão dos balés de enredo, porque vai ser uma pergunta para eu desenvolver um pouco mais à frente, dessa veia da dramaturgia dentro do balé que a gente nota em você. Né? Isso, não, eu acho que é importantíssimo, eu acho que é isso também que faz a diferença de cada bailarina, né? Porque a gente dança a mesma coreografia, a produção é a mesma, mas é o que a gente coloca na interpretação é que faz a diferença entre uma bailarina e outra, e a gente dança tecnicamente a mesma coisa. Então isso também é muito interessante, porque cada uma tem uma nuance diferente, e eu acho que isso também é muito interessante para o público, porque o público, muitas vezes quando a gente tem as nossas temporadas aqui no Teatro Municipal, eles voltam várias vezes para ver elencos diferentes. Assim como a primeira bailarina e o primeiro bailarino revezam os seus papéis, o próprio corpo de baile, os próprios solistas do balé, eles vão se revezando a cada noite. Então, o público tem a oportunidade de ver uma gama enorme de bailarinos revezando-se em diferentes papéis. E eu gostaria de perguntar para você, agora você acompanhando todo esse trabalho das novas gerações, né, como é que você vê o panorama do Brasil, quer dizer, nos últimos anos, em relação à dança, e também nesse momento tão difícil, né, que a gente já vem atravessando, na verdade, há alguns anos. Alguns anos. Bom, o panorama da dança no Brasil é o seguinte: nós temos talentos inacreditáveis. A gente vê exatamente pelos festivais e concursos que há pelo país, mas sobretudo aqueles brasileirinhos, né, que são classificados para os concursos no exterior. E quando eles vão para, às vezes tem uma pré-seleção, e quando eles lá chegam, eles já são sempre classificados nos primeiros lugares. Isso é absolutamente fantástico e o que prova, inclusive, há olheiros que ficam de olho nesses nossos brasileiros e dão bolsas de estudos, às vezes para suas próprias escolas, e eles acabam fazendo um ano, mas foram formados aqui, fazem um ano em alguma escola e depois são logo classificados
para as diferentes companhias. Hoje em dia nós temos uma gama enorme de profissionais que dançam fora do país. Então, qual é o panorama? Nós não temos campo de trabalho para tantos bailarinos profissionais e maravilhosos que se formam a cada ano. Isso realmente é uma pena. E o campo de trabalho é péssimo, e nesses últimos 2 anos ou 3 nós sofremos muito, a cultura sofreu em geral no país e a dança também sofreu muito, e eu posso dizer um pouco mais sobre teatro municipal, sobre o estado do Rio de Janeiro. Tanto que teve manifestações que vocês fizeram aqui, lindas, a né? cultura sofreu muito, nós que somos funcionários do estado ficamos também muitos meses sem receber salário, os bailarinos e todos os outros artistas e funcionários do teatro. Isso foi um momento muito difícil, porque chegamos a ter 3 salários atrasados e mais o 13º salário. Então, é quase impossível viver sem 4 salários, certo? Então, foram momentos muito difíceis, mas que os artistas e funcionários conseguiram passar por cima. Infelizmente, chegou um momento também, depois que já tínhamos os salários, mas aí não havia tanto investimento para as nossas produções. E o que a gente ficou também, os jovens bailarinos que são apenas contratados para as temporadas, ficamos um tempo sem poder contratar esses jovens bailarinos também. E isso, claro, que tanto na orquestra, quanto no coro, quanto no balé, os grupos se ressentem, porque a gente precisa sempre de apoios dos mais novos e precisamos sempre estar renovando também o nosso quadro. Então isso foi bastante triste. Nesse princípio de ano também não pudemos renovar, mas agora para a Copélia estamos bem animados, porque temos 20 novos bailarinos jovens dançando, e juntamente com a escola de dança Maria Leneva, que é a escola de dança aqui do teatro, temos muitos estagiários da escola de dança e também da companhia da Lauascar, que chama Balé Jovem, do Rio de Janeiro, alguns elementos também dançando com o nosso corpo de baile. Então, estamos agora com o corpo de baile muito fortalecido por jovens bailarinos, e espero que vocês todos gostem da nossa produção. E foi bom você ter tocado o nome da Lauascar, que daqui a pouco, no nosso segundo bloco, a gente vai falar das biografias, né, em que a Dalau faz parte. Também faz parte, exatamente. Até lá.